boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esta é mais uma live do programa Rede de Saberes do Polo UAB Florianópolis, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. E meu nome é Luciana Prado, e eu vou apresentar o programa brevemente para vocês. O programa Rede de Saberes é um programa de formação continuada, aberto à comunidade educativa, com temáticas educacionais diversificadas, relatos de experiência, que foram importantes tanto para a comunidade de Florianópolis, como pesquisas de graduados, graduandos, pós-graduados, mestres e doutores, pesquisas importantes tanto para a comunidade de Florianópolis, também em outros locais do Brasil e também de outros países. E eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelos longos castanhos, olhos castanhos escuros. Eu estou com um casaco cinza, que está frio hoje, né, em Floripa, uma cacharel bege, e no meu fundo tem um papel de parede marrom com flores beges. Estou também usando argolas douradas. E antes de apresentar a convidada dessa noite, eu vou passar alguns informes para vocês. Quem está aqui a primeira vez, seja bem-vindo. Para se inscrever e receber o certificado, o link da inscrição está na descrição deste vídeo. E para o pessoal que já está participando e quem está aqui a primeira vez, nós vamos disponibilizar 2 links que são necessários para a certificação, que é a presença e o formulário de avaliação. Quem está no celular nós recomendamos que você atualize o chat de vez em quando, para justamente carregar o chat e aparecer os links necessários para registrar a presença e preencher o formulário de avaliação. Então, assim, do lado do X tem um menu, vocês clicam nesse menu e daí coloca replay do chat ao vivo. Daí clicando ali, o chat vai ser atualizado, mais ou menos umas 8h20, 8h30 da noite, nós vamos disponibilizar esses 2 links, e daí vocês podem fazer esses 2 registros, e se vocês entrarem no portal de formação continuada e não estiver registrada essa presença, não se preocupem, porque nós da equipe, tanto da DAFAC como do Polo AB, nós estamos conferindo essas informações para que todos os registros, todos os certificados saiam de forma correta, para atender da melhor forma vocês, participantes do nosso programa aqui do Rede de Saberes. Agora, finalizando as explicações, vamos para o que interessa, que é a nossa convidada dessa noite, que é a Gislene Natera. Seja bem-vinda, Gislene. Eu vou ler brevemente o seu mini currículo, né? Ela é doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, 2021, é professora efetiva da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, tem mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, 2010, bacharelado em Música Piano, Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, 1990. Licenciatura plena em Música, Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, 2004, e especialização sobre o método Kodály, Unesp, 1995. Atuou como professora colaboradora e orientadora do Departamento de Música da Universidade do Estado de Santa Catarina, UFSC, entre 2012 e 2015,
coordenadora geral de estágios do CEARTE UDESC 2013 e 2015, professora de música no curso de pedagogia FAED UDESC 2014 e 2015, assim como professora de música em escolas particulares de Florianópolis e São Paulo, na Escola Básica de Educação Infantil e Ensino Fundamental entre 1990 e 2015, tem como foco de pesquisa música, mídia e educação, formação de professores, mídias e pedagogia. A Gislene Natera, ela vai falar a respeito do tema música e mídias, temas necessários na formação de professores. Esse trabalho ele trata de um diálogo sobre como se desenvolveu uma pesquisa de doutorado que se propôs a compreender como as atividades de mídia e educação podem ser inseridas e contribuir para ensinar e aprender música na formação de professores. A pesquisa parte do pressuposto que a mídia é uma dimensão central na vida contemporânea, da cultura, da política, da economia e das relações pessoais, conforme Buckingham, 2019, e de que os repertórios musicais das crianças são complexos, pois elas cantam e dançam músicas com conteúdo voltado aos adultos, que muitas vezes não são adequados a elas. Souza, 2020. Principalmente se apresentará como se desenvolveu a revisão de literatura e a criação de uma disciplina eletiva de música, na perspectiva da mídia educação, no curso de pedagogia da UFSC. Em seguida, será compartilhado alguns dos dados produzidos na pesquisa empírica, como tapa, buraco mesmo, o caso Baby Shark, músicas pop e polêmicas, e atividade de mídia educação, a música medicina e a cantora Anitta. Entre suas conclusões, destaca-se o quanto é fundamental conhecer as referências culturais das futuras professoras, a necessidade de se ampliar o que se entende por músicas polêmicas no ambiente escolar e a necessidade de se garantir o acesso das crianças no ambiente digital e uma provisão de qualidade, como respeito aos seus direitos de proteção em relação a temas problemáticos, considerando as especificidades infantis. Gislene Natera, seja bem-vinda. Estou muito feliz de receber você. É muito importante essa pesquisa para nós professores, né? Tanto para o ensino fundamental como para a educação infantil. E o programa agradece muito a tua participação, agradece a presença de todos nessa noite fria de Floripa, todo mundo nos assistindo aqui, 42 pessoas por enquanto, mas o pessoal está chegando, né? Está chegando das unidades. Então, agora eu passo a palavra para você e uma boa live para nós. Então, assim, espero que vocês estão me ouvindo, só me dá um toque se estão me ouvindo, né? Eu vou começar, então, primeiro pedindo desculpas até pela minha voz, eu tive uma gripe forte, mal sarei, peguei uma outra muito forte, então tô bem rouca, tá? Se alguma coisa não ficar entendido, vocês, por favor, me avisem. Eu queria primeiro agradecer, dar boa noite para todo mundo, e agradecer muito o convite, né? Sei que foi uma indicação da Vivi, mas Maria Eugênia, a outra amiga ali que apareceu, não sei se é Isis ou Iris, né? Me falta agora, mas em especial a Luciana, que foi uma querida, que me deu muita atenção, tá? Queria também já agradecer de cara alguns amigos que eu estou vendo que estão aí, né? Muito legal, de repente, estar entre todos, né? E os demais, que vocês sejam muito bem-vindos e que compartilhar esse trabalho seja um momento de inspirá-los, né? Fazer pesquisa é uma delícia. A Luciana falou bastante coisa, falou muito bonito,
Então, nem sei se vou dar conta de ser tão bonita assim como ela falou, tá? Então, vou tentar fazer minha autodescrição, não sou muito boa nisso, mas eu sou uma pessoa branca, de cabelos castanhos claros, com alguns fios mais para dourado, assim. Algumas pessoas acham que é loira, mas é mais ou menos. Meus olhos são castanhos escuros, né? A minha roupa, eu tô com uma blusa preta, tô com um echarpe azul, que acho que não tá dando nem para ver, né? Eu tô num quarto escritório, e atrás de mim, no fundo, tem uma estante, né? E algumas florzinhas que eu gosto de ter por aqui, tá? Então, eu vou pedir para Maria Eugênia a gente poder colocar os slides para a gente ir se baseando neles, para eu começar a nossa conversa e poder compartilhar um pouquinho dessa trajetória tão bonita assim que eu tive, né? E que eu só posso começar isso agradecendo a própria rede municipal, que me deu, né, a licença, ao direito, ao estudo, que foi muito, muito importante para mim, né? Depois, já de mais velha, assim, sentar e poder estudar de novo. Então, foi um momento bem, bem importante para mim, com o pessoal, como academicamente falando, né? Poder me encontrar e ir em busca desse trabalho todo importante que vinha das escolas, né? E também as minhas orientadoras, tá? Esse trabalho foi feito a várias mãos, tá? Então, principalmente, eu tive a Gilca Girardello, que é conhecidíssima, né? Aqui na UFSC, a professora de um encanto e uma delicadeza. Foi maravilhoso, assim, esse encontro, mais uma vez, com a Gilca. E também a parceria, que foi fundamental para o nosso trabalho, né? Que é a Tereza Mateiro, da UDESC, que foi, assim, uma pessoa muito importante para alinhar, né, toda essa parte mesmo da música, desses conceitos, tá? E também tive, não posso negar, né, uma parceria com o professor Aróstegui, na Espanha, em Granada. Estive lá, fiquei 6 meses com ele, e ele pirou a batatinha, como dizem, né? Ele fez propostas muito diferentes, que aí eu vou estar compartilhando aqui com vocês um pouquinho, como que esses ares europeus também vão levando a gente para outros lugares, tá bom? Então vamos lá, ó. De onde vem, né? Primeiro eu queria falar assim, de onde vem essa ideia de fazer uma tese, né? Da onde vem essa inspiração de querer ficar tanto tempo ali sentadinho, estudando, pensando você e os autores num diálogo meio sem fim, né? Ele surge, gente, na minha vida profissional, assim, né? Não tem como negar. Então, eu já trabalhava há muitos anos, estou fim de carreira já de trabalho, mas eu percebo sempre, né, essa coisa dos estudantes sempre com os fones de ouvidos, né? Agora, depois da pandemia, está até para além, né? Hoje é até dentro de sala, mas que música é essa, né? Que música é essa que eles estão o tempo todo ouvindo e que não é aquela música que a gente leva para a escola? Então, isso sempre me questionei, assim, mas e aí, Gigi, quando que você vai chegar nessa música, né? Outra coisa que foi me provocando algumas questões, assim, foi quanto aos critérios das escolhas do repertório musical dentro da escola, né? Foi no encontro com colegas, e aí o foco foi indo para as pedagogas, quando a música ela vem em festas populares dentro do espaço escolar, em momentos festivos, né? Às vezes até em atividade dentro de sala de aula, e que eu, enquanto especialista, me perguntava, né, por que a professora está escolhendo essa música que as crianças ou os jovens escutam todo dia? Será que a escola, então a primeira pergunta que fica para mim, assim, a escola é o espaço de alimentar o que já está na mídia todo dia?
Por outro lado, a escola vai negar a mídia de todo dia no cotidiano dessas crianças, né? Então, isso foi pirando assim minha cabeça no sentido, tá, mas que importância tem, né? Que música é essa que eles estão ouvindo e que importância tem na vida deles, na vida nossa enquanto professores, tá? Outra coisa também foi que eu dava já desde o mestrado, eu passei a dar cursos de formação para professores, principalmente para a área das pedagogas, né, da educação. E lá, mas os meus alunos da UDESC também, sempre reclamou muito por não ter material pedagógico, né, por não ter os CDs. E eu tenho muito material que eu não construí ontem, né? Não comprei ontem, eu construí isso, eu sou professora há 30 anos, e eu invisto, né, nesse meu capital cultural, vamos dizer assim, foi a minha vida toda, em todos os sentidos, mas isso sempre me questionei, assim, como meu aluno, o professor, meu colega de trabalho, como que ele vai fazer se cada vez está ficando mais difícil a gente ter acesso, né, à compra e ter esse material físico, né? O que tem de bom disponível dentro da internet? E aí eu também queria fazer essa ligação da música com as mídias e uma proposta, né? E aí eu queria uma proposta nova de música na perspectiva da mídia educação, que até aquele momento eu não conhecia, e o Rivoltella, que é um professor da Itália, num dos seminários, eu falei para ele, né, falei, ô Rivoltella, o que você acha, né, de querer saber por que não tem a música na perspectiva, porque tem muitos trabalhos, né, de artes visuais, nas perspectivas da mídia educação, do cinema, na perspectiva da mídia educação, até do teatro, mas eu não escuto falar. E o Rivoltella foi um inspirador, um educador também que me inspirou, falou, Gigi, é aí, vai que é esse o caminho, né? Então, é aí que parte as minhas trilhas, tá? E essa é a parte que a Luciana já até falou, assim, que é uma história da gente perceber o quanto que essas músicas hoje não é uma música, né? No meu tempo de menina, eu comprava discos para ouvir, né? Eu tinha um LP, depois eu tinha um CD, mas eu ouvia música, era só música. Hoje não existe mais isso. A música, ela vem com pacote, né? Ela vem no YouTube, ela vem nas principais plataformas, né? Que aí nem vou citar todas, mas ela já vem com um outro convite a todos nós, né? Então, penso que a gente tem que olhar para isso, né? Porque a mídia, ela passou a ser central na nossa vida, né? Seja na cultura, seja na política, seja na nossa economia, seja nas relações. Quando eu saí de casa, menina, para estudar, eu ia numa coisa que eu falo para as crianças, chamava-se orelhão para falar com a minha família, né? E hoje, eu morei na Espanha em plena pandemia, eu falava e via meu pai, né, minha família todos os dias, o tempo todo, e num clique, né, nós nos comunicamos com todo mundo. Então, assim, como que a gente junta tudo isso? A tecnologia acelerou, desenvolveu muito rápido, e nós, professores? Temos que pegar tudo, temos que responder a tudo? Também acho que não, né? Também acho que não. Mas temos que entender que espaço é esse, onde estamos e o que cabe a nós, professores, com todas essas mudanças, também estarmos em movimento, o tempo todo em movimento, né? O que a gente percebe é que as crianças cantam, dançam, se divertem com músicas para elas, mas também com músicas que não são para elas, que usam também conteúdos adultos, às vezes nas palavras, às vezes nos gestos, né, nessa relação com o corpo. Então, a ideia era, como que eu junto isso, né? Meu desafio era como que eu junto, ou como que as meninas da pedagogia vão me ajudar a pensar
que é possível falar sobre música e mídias ao mesmo tempo? Né? Será que isso daria uma aula mais motivadora, me daria mais um leque de muitas perguntas? E aí eu fui em busca disso, tá? Então eu falo desse lugar da tese, tá? A minha tese se chama Música, Formação e Mídia Educação, um estudo com futuras professoras de crianças. E aí as orientadoras que eu já falei, a Gilca e a Tereza, né? Tendo o Rivoltella, foi minha banca, mas tendo o Pepe, o Aróstegui, na Espanha como meu professor lá durante os 6 meses que eu fiquei, tá? Então, o objetivo da tese era compreender como as atividades de mídia e educação poderiam ser inseridas e contribuir para o ensinar e aprender música na formação de professores nos cursos de pedagogia. Aí eu criei um caminho teórico, assim, para me embasar como que eu ia chegar aí, né? Então, eu fiz sempre em 2 fontes, né? 2 frentes, assim. Uma era música e educação musical e outra mídia e educação, para eu ver depois como que eu cruzaria tanto as teorias como depois as práticas, tá? Então, em música e educação musical, eu realizei um diálogo com referências teóricas que podem ajudar na compreensão da música, como linguagem e comunicação, e a educação como ciência e como prática de ensinar e aprender música. Então, ali naquele documento, né, que está ali na tese, o que eu faço? Eu faço várias referências, né? Como se dá e como alguns teóricos vão dizer que acontece a música na vida das crianças, né? Como se dá as principais atividades cantadas nesse período. E aí eu falo, como eu ia trabalhar com pedagogas, eu falo dessa educação infantil e anos iniciais, que é onde normalmente as pedagogas mais atuam, tá? Falo também sobre essa construção do gosto, né? É tão discutido, né? Música de qualidade, não é de qualidade, eu gosto, eu não gosto. O que é isso, né? Gosto se constrói ou não se constrói? E práticas, né? Como se dá as práticas de ensinar e aprender música, tá bom? Tenho aqui uma passagem do meu professor lá da Espanha, que ele diz que as práticas de ensinar e aprender música em um currículo crítico propõem uma educação musical intercultural, na qual a música pode perder seu caráter hierárquico, dependendo sempre do contexto sociocultural em que nos movimentamos. Em seguida, eu falo de mídia educação, e aí eu tenho o Buckingham para me ajudar, explicar o que é isso, né? Então, a mídia educação é um processo de ensinar e aprender sobre os meios de comunicação, e envolve uma compreensão crítica aprofundada de como essas mídias funcionam, como se comunicam, como representam o mundo e como são produzidas e usadas. Então, dentro desse grande guarda-chuva, né? Eu faço um diálogo sobre o desenvolvimento da mídia educação, a sistematização dos aspectos chaves, né? Que é uma maneira que a mídia educação fala, que é um termo, né? Porque não é um conceito. Porque Basal Jett vai falar que esse nome, né? Esse nome, aspectos chaves, é um grande guarda-chuva, onde eu posso agrupar vários conceitos, sendo eles sem fronteiras e não tão rígidos, né? E aí eles montam várias áreas chaves para se fazer essas perguntas, para ajudar a análise, né? Que é agência, categoria, técnicas, linguagem, público e representação. Então, em cada uma dessas séries, tem um leque de perguntas que não necessariamente precisam ser aquelas que foram trabalhadas lá atrás, né, em 1992. Não precisam ser aquelas, mas elas são, eu posso dizer para vocês, assim, incrivelmente, depois de tantos anos, bem importantes, porque elas focam, assim, os nossos olhares. O que está acontecendo? Eu nunca tinha pensado para quem foi feita essa música. Por que foi feita essa música? Ela é direcionada a quem? E se é direcionada a esse, por que tem aquele outro? Né? Então, essas perguntas são ótimas não só para nos responder aquelas,
mas para nos criar ainda outras. E a gente deixar de ser consumista, né? Para a gente ir pegando assim os sabores dessas músicas, né? E pegando os sabores das mídias de uma forma geral. Eu falo da música porque é o que eu mais foco, né? Mas e descobrindo esses sabores, podendo sentir o paladar deles, tá bom? E aí falo também, olha, sobre vários temas que eu pus aí, né? Eu acho que uma coisa bastante importante para a gente falar é sobre os documentos que foram organizados na mídia educação, né? São 3 principais documentos, né? A Convenção dos Direitos das Crianças, né? Que são os 3 P's, desculpa, proteção, previsão e participação. A recomendação do Conselho Europeu, né, o Council of Europe, sobre os direitos e acessos de utilização do ambiente digital pela criança, tá? E também o manual da nova classificação indicativa. Isso é muito legal, gente, se vocês puderem depois ter acesso a eles, né? Eles vão explicando assim, passo a passo, orientando o que é legal, o que é permitido perante a lei, né? Como foi criado, né, no manual da nova classificação, assim, como foi criada essas regras, com que pessoas, quem sentou para conversar sobre isso e por que elas existem, preservando e cuidando do quê, tá? É bastante importante mesmo, né? Aí faço as relações das crianças com as mídias, né? E também essa formação crítica, a importância dessa formação crítica do professor. E aí eu faço eu faço um mapeamento, que eu chamo, né? É um estado do conhecimento, onde eu levanto o que havia de material sobre esse tema que eu queria discutir. Então eu vou e faço um levantamento. A música e pedagogia, né? Eu consigo selecionar 33 pesquisas, sendo 11 teses e 22 dissertações, né? Eu, na verdade, me aprofundo em 15 delas, que são pesquisas que abordavam essa formação acadêmico-profissional, que é esse espaço, né? Entendendo esse espaço inicial da graduação, mas entendendo a formação das pessoas como algo que vem desde sempre, tá? E depois, músicas e mídias, foram 38 pesquisas, né? São 16 teses, 22 dissertações, e eu acabo me aprofundando também em 19 trabalhos, porque eles davam ênfase à música, mídias e formação, era essa junção, tá? Porque aí também se encontra muito sobre estudos sobre os softwares, né? Outras de produção mesmo, assim, midiáticas, e que não era isso. Na verdade, eu queria trazer a música com a música junto com a mídia educação, né? Dentro do espaço escolar, tá? E aí, o que eu descubro nessa revisão de literatura, né? Essa revisão me possibilitou um olhar muito amplo do que foi produzido, do que foi investigado nas pesquisas brasileiras, mas também me apontou as lacunas, né? Eu não consegui ver ali nenhum trabalho das pedagogas, né? Das músicas na pedagogia que abordasse as mídias dentro desse contexto, como que elas abordariam. A única pesquisa que fala, não é a única, tem mais uma ou duas, mas a que mais fala sobre esse item, né, de falar sobre músicas e mídias, é a tese da Cláudia Bellocco, que é a primeira tese que marca essa entrada de músicas e pedagogias, né? E dentro de músicas e mídias, eu também não encontro nenhuma pesquisa no Brasil, né, que propõe uma coisa diferente. Então, nós temos alguns colegas que já fizeram esse trabalho de música, e é uma outra linha que, na verdade, são traduções apenas, né, diferentes, que é da educomunicação, né, mas que eles pegam trabalhos de educomunicação e vão analisar e vão pensar a respeito daquilo, né? Ou vão fazer uma gravação e analisar como que as crianças estão naquela gravação,
mas não fazem uma proposta pedagógico-musical sobre isso, tá? Então, é aí que eu acho a brecha, eu falo assim, bom, é esse caminho que eu vou fazer, que eu vou me aprofundar. Então, olha lá, eu tenho uma pesquisa aí, que eu falo, tem tempo, porque é uma tese, né, gente? É um tantão de coisas, tá? Eu tenho uma pesquisa de cunho qualitativo, né? Como eu entendo isso, cunho qualitativo, né? Eu entendo que ela foi de cunho qualitativo porque ela buscou encontros sensíveis, face a face, né? Reconhecendo que cada pessoa que estava ali era única e era também responsável em dar sentido ao que ela fazia, a ela mesma e ao mundo que ela estava vivendo, né? Então, o foco do trabalho não era saber para que ou para que fins que elas estavam procurando uma formação no curso de pedagogia, mas buscar, sim, a produção de consciência dessas estudantes em buscar essa formação, tá? Foi uma abordagem mista, quanti e quali. Ou seja, né, eu tive uma parte da pesquisa quantitativa, uma parte qualitativa. Depois, mais para frente, eu vou explicar cada uma delas, então não vou me aprofundar muito nela, né? Muito nisso. A parte quantitativa que eu vou dizer para vocês agora é que foi um questionário, né, que foi respondido por 3 grupos, na verdade, mas eu seleciono eles como 2 grandes grupos, e todos sempre analisado qualitativamente, e uma outra parte qualitativa, que é o grupo depois, quando eu foco mesmo e vou entrar ali, tá? Inspirações cartográficas. Terça-feira eu estava assistindo a apresentação de um dos colegas aqui na Rede de Saberes, e eu falei, nossa, olha que legal que é isso, né? Porque ele mostrou um trabalho e mostrando a árvore, né? O trabalho dele todo com essa imagem metafórica, né? Da árvore, da raiz, né? Do tronco e dos caules. E aí hoje eu convido vocês, eu sei que tem uma galera que vai, né? Em todas, hoje eu convido vocês a andar pelas gramas. Que loucura, né? Então, assim, a cartografia é essa metáfora, né, que a gente usa, que é algo que se aprofunda, que vai se misturando, e no decorrer disso ela sobe para um lugar, ela desce para o outro, ela enrosca um tronco por aqui, e o pesquisador tem que ir acompanhando esse movimento, a gente tem que ir indo atrás, né, deles. Então, Deleuze e Guattari são a fonte de tudo isso, mas Passos, Barros e Castrup, né, que são aqui da URGS, do Rio Grande do Sul, foram, assim, pessoas muito importantes da minha formação, inclusive por conta de todo o material, né, já bastante discutido e traduzido por eles, tá? Então, foi importantíssimo para mim, porque eles pensam, né, eles pensam a cartografia na educação, que é diferente da primeira proposta, né, de Deleuze e Guattari, que não era essa, tá bom? Bora lá. Então, quem participou dessa pesquisa? A pesquisa foi realizada ali na UFSC, no curso de pedagogia. Quem participou foram as meninas, estudantes de pedagogia, né? Entendendo que essas meninas são seres que se relacionam com o corpo, com o tempo, com a afetividade, com o mundo da cultura e das relações sociais. Eu já estou falando meninas, vou explicar lá na frente, mas essa escolha, essa opção em tratá-las como meninas é porque a grande maioria delas se entendiam, né, com gênero feminino, mas nós tínhamos na primeira fase alguns que se reconheciam como gênero masculino, tá? Mas eu faço essa opção assim, porque como elas são de grande quantidade dentro desse grupo, eu falo o tempo todo no feminino, entendendo que isso também aborda os meninos presentes, e o que eu sou muito grata, tá? A pesquisa empírica. Então, ela acontece, no primeiro momento,
se deu um projeto piloto numa disciplina que é obrigatória na UFSC, chamada Arte, Imaginação e Educação. Né? A professora Alessandra Rota é a professora que estava dando aula naquela época e que fez essa parceria comigo. Eram 2 grupos de estudantes de disciplina obrigatória, e nós atuamos, né, atuei metade das aulas numa turma, metade das aulas na outra turma, e metade foi com ela, tá? Esse grupo, eles responderam ao questionário que eu já tinha feito, mas responderam de uma forma escrita, não em mídias. Por quê? Então, por que eu usei essa técnica? Porque eles me falavam, aqui não tem a resposta que eu quero dar. Jura? Então, escreva aí qual é a resposta que você quer dar. E as pessoas colocavam, aqui não sei para que você está fazendo essa pergunta, então corta essa pergunta. Então, eles me ajudaram, né? Foram qualificando, validando o meu questionário, tá? E também toda a disciplina que eu queria montar, eu experimentei com eles, eu fiz durante o processo, e eles no final me apontaram, Gigi, isso foi bem legal, muito bacana, precisa mais disso, não, isso, não, enrolou demais, não gostei, isso é chato, ninguém gosta mais disso. Então, eles foram me apontando caminhos, tá? Isso aconteceu no segundo semestre de 2018. Então, eu peguei todo esse material, todo esse questionário, avaliei, medi, né? E depois fui para esse segundo grupo, que aí sim eu faria a minha pesquisa, é o NAD Pesquisa, tá? Que aconteceu, chamado Música, Mídia, Educação e Formação. Participaram dele, é uma disciplina eletiva, 24 estudantes no primeiro semestre de 2019. Quem fez parceria e topou essa disciplina comigo, que sou muito grata, é a professora Mônica Fantin, também nossa professora e amiga lá da UFSC, tá? Então, a disciplina, ela foi composta em 3 grandes eixos. Então, primeiro era música com as mídias. Eu vou falar um pouquinho disso que na tese não dava para falar. É uma delícia essa parte. Foi onde eu mostrei para as estudantes os fundamentos da linguagem musical, onde a gente conheceu vários grupos, né, com exploração de sons. Aí eu coloquei alguns para vocês verem, né? A exploração de sons, de outras formas de se fazer música, né? Com quem fazer, por que fazer, para que fazer, né? Essas eram as discussões, como que a gente faz aqui, do que a gente tem, o que a gente pode criar com a mesa, com os lápis, com os cadernos, com a tampa do lixo, né? Então, essa era a principal experiência, assim, que eu estava compartilhando com as meninas. E aí eu trouxe um leque de grandes educadores musicais, os quais eu tenho muito respeito e devo todo o meu conhecimento, né? A Lídia Ortélio foi minha mãe pedagógico musical, né? Foi a senhorinha que pegou na minha mão e falou, sai desse caderno, menina, vem cá, vem brincar de roda comigo. Então, me encantei, né? E não consigo mais dar aula de música sem ser assim, de pegar pela mão e sair dançando roda. E aí, vários outros, né? A Viviane Baino, que é aqui da UDESC, a Maristela Loureiro e Ana Tati, né? A Beatriz Hilari, que fez um trabalho lindíssimo ali também na Universidade de Curitiba, a Berenice de Almeida, Magda Pucci, Teca de Alencar, a Bia Bedran, né? Então, assim, essa galera, a Berenice, a Magda, a Bia, a Teca, a Lídia, foram a Maristela Loureiro, né? Elas, por exemplo, a Teca foi minha professora, né? Mas a Berenice foi minha professora, a Magda também foi minha professora, mas eu também trabalhei junto, né? Eu dividi sala, por exemplo, com a Maristela, eu trabalhei num projeto da Berenice, e tudo isso, para mim, foi assim, uma estrutura do meu conhecimento. Então, foram esses jogos e essa maneira, assim, muito dócil que elas tiveram comigo, é que eu busquei passar para as meninas, né, das estudantes.
E aí trouxe para elas também vários sites e vários programas até bem atualizados, né? Que disponibilizam músicas de qualidade, músicas, né? Que nós podemos usar. Então, assim, 2 exemplos que eu estou pondo aqui para vocês, né? Do Helios Skind, que é um site gratuito, né? O do Centro de Artes ali, do Inventa, que a professora Viviane fez, que fez trabalhos maravilhosos ali. É só entrar, procurar, e tem dicas passo a passo de como a gente pode estar trabalhando isso, tá? Opa, aí eu tenho os livros, né? Mais um pouquinho da cultura africana e indígena, que é a Magda Pucci e a Berenice, né? Que são livros, gente, também tem livro O Canto da Floresta, está no site, é só procurar, tem os cantos, você escuta os indígenas, né? Então, esse é um trabalho muito, muito rico, tá? E eu também gosto muito desse trabalho da Lilian Sodré, que é um trabalho mais certinho na escola, mas que é básico, assim, muito gostoso e muito sucesso, tá? E abordamos um pouquinho também como que entra essa MPB nesse mundo da cultura infantil, dentro desse espaço das crianças, tá? E aí nós fomos para um segundo, que era música com, segundo, música para, sobre. Esse era um grande desafio para mim, porque lá naquele outro, vocês já perceberam, eu dominava, né? Tava tudo dominado, né? Tudo com as mães pedagógicas, com professora, tudo bem. Aqui não. Aqui eu não tinha modelo. Aqui eu não tinha modelo, aqui eu não tinha orientação, ninguém tinha feito, não tinha caminho, não tinha cartilha. Então eu fiz uma proposta e eu fui entrando e conversando com os amigos e fui fazendo. Tá? Então a gente pegou desde filmes do Walt Disney, né? E aí eu trouxe também várias entrevistas, né? E várias análises dos videoclipes, dos desenhos animados, né? Para que as pessoas fossem entendendo assim, o que estava por trás daqueles desenhos, né? Que preconceitos estavam pré-estabelecidos ali, e fomos mostrando o quanto a Disney, inclusive, em alguns já até mexeu, tá? E trabalhamos o filme, né, Vermelho como Céu, como outros, né, que vão trabalhar muito essa questão, o filme, a produção, como nos ajuda, né, a pensar a mídia, tá? E trouxemos os outros aí mais atuais, né, da mocidade, assim, até para eu mesma estar atualizada com eles, tá? Fizemos ali o que a gente chama de media literacy, né, que é escolher o vídeo e responder. Então, as meninas, nós fizemos vários em classe e depois elas fizeram como trabalho também. Então, saber autoria, formato, audiência, conteúdo e propósito, né? Então, eu escolho um clipe e aí eu vou querer. Quem escreveu? Autor? Quem é o autor? Nem sempre o autor é quem é o cantor, tá? Por exemplo, né? Às vezes é. Como que ele é montado, né? Que tipos de técnicas ele usa? Tá parado, não tá parado? Tem movimento? É cenário? É ao vivo? É TikTok? Né? O que é? Como que é? Qual é a preocupação estética, né? Que audiência que ele tem para muitas pessoas, para diferentes pessoas, para direcionado a um determinado tipo de pessoa? Que conteúdos ele tem? Tem algum valor implícito ali? Um estilo de vida, um jeito de viver, né? Ou ele oprime também, ou ele omite algumas coisas nessa mensagem, né? E por que está se querendo passar essa mensagem, né? Qual é o propósito para isso? E aí analisamos algumas coisas outras, né, que eu vou trocar com vocês. Problema social do seu Jorge, né? Criança não trabalha, criança dá trabalho. Lenine, né? O Relampeando. Músicas polêmicas, que são músicas polêmicas ou não. E o último era a música através das mídias, que era aí uma possibilidade das meninas
realizarem uma produção midiática, né, a partir do que elas queriam. Elas poderiam usar várias coisas, tá? Então, produção de dados foi o questionário mais a disciplina, tá? A disciplina me criou um caderno que eu chamo de caderno NADES, que são aulas, relatos e grupos focais. Depois eu tinha um outro material que são atividades de mídia e educação, e tinha mais um material que foi o portfólio nessa última que eu falei, música através das mídias. Então, eu tenho material para muitos anos na minha vida. Né? Análise dos dados. Primeiro eu peguei o questionário, fiz, já estava contando isso para vocês. Com o questionário eu fiz o NAD Pesquisa, o NAD Pesquisa foi levantando os temas emergentes, né? E ali depois eu cruzei esses dois dados, né? Essa foi a ideia do Aróstegui, que é o PEP, né? Que eu falo da Espanha, que era juntar os dois questionários para eu ter um volume de respostas mais consistentes, né? Não ficar só nenhuma. Então, vou contar um pouquinho para vocês sobre o questionário. Eu já me perdi tudo aqui, perdi a regra, Lu. Olha só, questionário. Então, ele foi respondido por 73 estudantes, sendo 68 do gênero feminino, tá? A maioria deles são da região sul, as estudantes aqui da UFSC, né? Eram 44 estudantes de Santa Catarina e 11 estudantes do Rio Grande do Sul. A maioria delas estudou ensino básico em instituições públicas, o que já alerta numa tese de doutorado, né, a gente entender a importância que tem uma escola pública na vida das pessoas, né? Que estão formando professoras, né, futuras professoras. E 34 delas também trabalham para o seu próprio sustento. Uma realidade bastante triste, sendo que 12 delas trabalhavam até mais que 20 horas. Não esqueçam, elas estavam estudando, fazendo graduação. 5 trabalhavam até 8, 17 até 20 horas e 12 mais que 20 horas. Em relação ao repertório e consumo musical, a gente levantou entre as estudantes que todas elas gostavam de ouvir muito música, praticamente ouviam música todos os dias. Aparentemente, essa escuta se dava pela função de divertimento, para relaxar e respirar, né? Tocar em frente. Já em relação às músicas do folclore, elas conheciam bem poucas, gente, bem poucas mesmo. E as que conheciam eram assim, as mais comuns possível, né? Então eu coloquei aí em ordem do que apareceu mesmo. Ciranda, cirandinha, boi de mamão, porque a gente está em Santa Catarina e a maioria era de Santa Catarina, e sapo cururu. Já em relação à produção cultural veiculada pelas mídias, a mais conhecida por elas foi a Turma do Balão Mágico e do Show da Xuxa. Isso me estranhou, porque esses dois grupos existiram antes delas nascerem. Então, essa também é uma boa pergunta, assim. Por que tem coisas que ficam para tanto tempo, né? E outras morrem em 1 minuto? Mesmo midiaticamente, que investimento é esse que foi feito, né, para que perpasse gerações, tá? E de consumo, né, de gêneros musicais delas, pessoais dela, o que elas mais escutam é MPB, pop internacional e funk. Na interatividade e consumos com as mídias. O celular foi a mídia pela qual elas escutam música. A maioria delas tinha o celular. Ui, eu passei, né? Desculpa. O Netflix é a mídia, né? Onde elas mais assistem filmes, né, no tempo livre delas, tá? E a maioria não possui hábito de ouvir música ao vivo, mesmo numa cidade, até então, né, 2019, tá? Lembrando que nós tínhamos ainda muitos shows gratuitos nas praças da Lagoa, no centro, tá?
Aí vamos lá. Os temas problemáticos. Então, como se deu isso, né? Como que eu cheguei? Eu cheguei nos temas problemáticos ficando com problema. Eu transcrevi 54 horas, isso me deu um livro, lembra que eu falei lá atrás? E aí eu fui buscando. O que é importante? O que é importante? Por que elas estão falando isso? Poxa, de novo elas estão falando isso. Que coisa, na aula eu não percebi que elas estavam falando isso, né? No dia a dia, durante as aulas. E eu fui anotando, fui decupando, fui fazendo gráficos, e milhões de gráficos, e planilhas, e planilhas, e planilhas. E eu falei, meu Deus, o que essas meninas estão falando para mim? Porque primeiro eu achei que eu ia falar do que eu estava querendo falar. Das aulas, do quanto tinha sido bom as aulas, da música da infância, né? É uma preciosidade para mim poder também contribuir com os meus colegas, né? Que estão aí tão famosos. Mas não foi isso que veio. Não era esse o desafio para mim. E aí eu vou mostrar um pouquinho rapidamente, Lu, não sei se eu estou muito ruim de tempo, eu vou falar um pouquinho para vocês desses temas que surgiram. Olha só, lá no meio das nossas conversas, no meio das brincadeiras, aparece assim. Tipo assim, prof, a música é usada como tapa-buraco mesmo. Principalmente na educação infantil, mais que na escola, falando do ensino fundamental. Aí ela dizia assim, ó, lá as pessoas falam assim, ó, vamos cantar uma musiquinha, vem! As crianças não têm muito esses momentos como a gente está fazendo aqui, de uma outra experiência, por exemplo. Lá na educação infantil, nos lugares que eu já fiz estágio, no geral a música é vista como tapa-buraco mesmo. As crianças estão muito agitadas no pátio, tem que voltar para a classe, nós temos que acalmar. Então, o que a gente faz? Ouvimos uma musiquinha, toca um instrumentinho, cada um faz um barulho bem rápido, passa para o outro, mas é isso. E ela fala, ainda, né? Prof, e ainda está lá no planejamento, musicalização. Difícil, né? Essa foi a Rosita, que tanto me ensinou essa mulher. Questionou um monte de coisa. E aí, essa única fala deu todo esse monte de bolinha aí, gente. Né? Aí eu fui estudar depois que eu fiz a pesquisa, né? Que isso não acontece só com a música, isso também acontece com os filmes, com os livros infantis, com os discos infantis, né? Estou enfrentando uma coisa dessa hoje. O Rodrigo está aí, Rodrigo. Uma hierarquia entre os saberes. Como dói isso, gente? Dói muito isso, né? A gente perceber que a gente é muito importante para as festas, que a gente é muito importante para animar, para fazer os encontros. Mas na hora séria mesmo, a gente pode pôr para o lado, porque tem outras bem mais sérias, bem mais importantes. Então isso foi ficando muito claro para mim, né? Foi ficando claro também a necessidade da curadoria musical. Né? A Lise vai falar muito sobre isso na dissertação dela, né? Outra coisa que mexeu bastante comigo, essa coisa, eu já falava isso, o Maurício brinca, fala, musiquinha não, porque musiquinha, instrumentinho, leitinho, por quê? Né? E aí a gente vai lá, vai ler Paulo Freire, né? E vai, não, as crianças, elas entendem tudo.
Não precisa ser no diminutivo, porque quando você vai estudar, e aí eu trago lá na tese, você vai estudar por que a gente usa o diminutivo às vezes, ele é carinhoso, mas às vezes é para diminuir, né? Então eu posso falar, vamos sair tomar uma cervejinha? Não estou diminuindo o sabor da cerveja, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas quando eu falo, tá vendo aquela lá? Uma professorinha. Eu não estou dizendo que ela é uma pessoa pequena, de tamanho. Eu estou falando da capacidade, né? Então, o quanto nós, educadores, nós, professores, temos que defender o nosso espaço, né? Temos que nos posicionar politicamente também, né? De falar com a criança como outro ser qualquer. Eles são muito espertos, às vezes muito mais que nós. Por incrível que pareça, são bem melhores que nós, né? Estão aí para nos ensinar. E aí, um outro tema que aí vem muito da Helena, que a gente fazia cirandas e para lá e coisa para cá, e a Helena virava para mim e toda hora durante a tese, durante as aulas, né, que eu estava fazendo, eu percebia, eu tive uma postura que eu aprendi naquele momento ser pesquisadora, porque eu fui muito professora na minha tese, né? Então eu tenho até um conflito nisso, assim. Estou escrevendo sobre isso, né? Esse caminhar, né, da professora de música para pesquisadora. Então, o Baby Shark eu consegui ser pesquisadora, porque eu falava. Primeiro, eu não conhecia Baby Shark, não sabia quem era Baby Shark. E essa menina falava, prof, todo mundo só escuta Baby Shark? Você tem que escutar Baby Shark? E dançava, e aprendia, e cantava as músicas da Lídia, e outra da Tec, e outra não sei o quê, e ela virava para mim e falava, prof, mas se eu aprender tudo isso aí que você está me ensinando, eu não vou mais deixar meus alunos ouvirem Baby Shark? E eu falava, não sei, eu não posso te responder porque eu não sei. E aí eu fui saber, será que eu deixaria? Então eu peguei, fui atrás de saber quem era Baby Shark. Quem é esse careta Baby Shark? Desde quando ele existe? Tem uma briga judicial que ainda está acontecendo sobre a autoria do Baby Shark. Peguei, conto essa história ali na minha tese, depois eu escrevo a música, né? Música mesmo, faço uma análise para ver o que acontece. Então, ali eu percebo que são muitas escalas pentatônicas, tá? Analiso o clipe, as imagens, por que usa vermelho, por que usa amarelo, por que usa verde, quem tá dentro, quem tá fora, por que a mídia, toda hora entra a mídia para você comprar? Porque não é só o Baby Shark, é tudo do Baby Shark, né? O Baby Shark não é a música, é tudo que o Baby Shark vende com a música do Baby Shark, tá? E aí, assim, o que eu posso compartilhar com vocês? Que eu percebi que a indústria cultural, e não é só o Baby Shark, aí eu trago na tese, agora eu não vou saber de cabeça, mas tem várias músicas, tá? Famosas, midiáticas mesmo, assim, que tem todo o embrião erudito. Eles pegam um tema erudito, né? E depois, a partir dali, eles fazem outra coisa. Então, usam escalas pentatônicas, que são escalas que método Kodály, Orff, Rudolf Steiner, né, que fez um trabalho lindíssimo para as crianças, também usa, né? Usa essa repetição, que a repetição de brincadeiras, que é uma coisa que a nosso folclore usa muito, tá? Que a partir de 2 anos eles já repetem, porque eles começam a pegar Baby Shark, tararada, tararara, é pequititico que já consegue fazer aquilo, né? E aí a pergunta que ficava, né? Falta criatividade? Será nisso ou não? A resposta disso, gente, é que a gente precisa ampliar, né? É que a gente
o que eu percebi ali na fala das meninas, né? A música tem que ser levada para o espaço escolar, para além de sensibilizar afetivamente as crianças, né? Organizá-las em filas, em tempos e espaços, né? A música tem que tomar um outro lugar na vida da escola, seja na educação infantil, anos iniciais ou anos finais, né? Nós temos que entender também que esses produtos culturais veiculados pelas mídias, eles não servem só para a gente ficar falando mal deles, como um poder da indústria, tá, né? Não precisa, no meu ponto de vista, tá? Depois de tudo que eu analisei, que a gente não precisa ficar negando isso, né? Mas nós podemos, sim, torná-los pedagógicos. Então, assim, como tornar pedagógico, né? Pegar essa música, por exemplo, Baby Shark, brincar, fazer, legal, você gosta. Sabia que tem uma muito parecida? E aí eu pego uma lá que eu aprendi com a Lídia, e que tem a mesma coisa, e que tem pentatônica, e que tem o embrião, e que toca, e que brinca, e que faz, é a mesma coisa, né? Porque aí a gente pode ir ampliando esses repertórios sem constrangir, né, algumas crianças que às vezes gostam tanto, e eu mesma, enquanto professora, por um bom tempo eu negava, não, aqui não vai ouvir isso, tá? Então, não é manter a mídia dentro de sala de aula, né? Espero que eu esteja sendo bem clara a isso, né? Mas se houver uma insistência disso acontecer, que ele seja aberto e que a gente analise tudo dele, assim, com tranquilidade, com paz no coração, né? E que aí a gente consiga ir ampliando, trazendo outras coisas melhores ainda, né? Então, para pedagogia, eu acho que a gente tem que preparar essas professoras para trabalhar com essas músicas também. Outra questão era músicas polêmicas, reflexões sobre a proposta de música sobre as mídias. Aí, assim, eu queria a participação das meninas, então eu trouxe os vídeos que eu mostrei para vocês, os clipes, as músicas, tal, e depois eu falava, como eu faço em aula, mas, gente, me traz, o que vocês querem? Escolhe um que eu vou pôr. E aí uma estudante, que é a Tica, um beijo, Matica, ela deu de frente com as meninas, com as outras colegas, falando... Gente, eu não vou ler aqui exatamente, eu vou contar, tá? Mas ela não vai ser literal, é isso que eu quero dizer, tá, gente? Vou tomar essa liberdade agora. Ela vira e fala, olha, toda vez que a prof pede, vocês falam funk. Outro assunto, outra coisa, a prof pede uma ideia, vocês falam funk. Por quê? Por que o funk? Tem outras coisas, muitas outras coisas que são muito mais polêmicas. E aí, assim, ela não fritou a cabeça dos colegas, mas fritou a minha, porque ela fala assim, ó, o que eu quero dizer por polêmico não é só isso, funk. O que eu entendo de polêmico é algo que vem para a gente fritar a cabeça, sabe? Para a gente falar assim, nossa, verdade. Para a gente questionar, ou para as pessoas questionarem. Enfim, eu não sei se polêmico é só funk. E aí eu fui descobrir, eu amei isso. E aí eu fui descobrir que tinha muitas outras coisas, muito mais polêmicas do que o funk. E que o funk nem é tão polêmico assim, né? Porque tá já muito falado, já está bastante movimentado, ter feito esse movimento com o funk, né? Então, isso me traz a importância de uma profissional reflexiva, a importância de uma formação cultural, né, onde as pessoas possam ter espaços escolares e universitários de forma gratuita, para que se amplie, né, essa formação cultural, esse capital cultural, né, que o conceito de polêmico também seja mais debatido, né, e que a gente possa vê-lo nessa perspectiva da mídia educação, não como uma coisa fechada, mas uma coisa que abre muitas outras perguntas, tá? De que essas músicas, no meu modo de entender,
talvez não, né, a Jusamar até fala, ela ficou um pouco assim por causa das análises musicais, né, porque ela acha que isso é uma coisa um pouco tradicional. É uma maneira também, queria me justificar assim ao público agora, é uma maneira também de atingir os meus colegas professores, né? Para nós, professores de música, é importante a gente olhar, lógico, um pedagogo não vai fazer isso, né? Mas por isso que existem as parcerias, né? Dentro dos espaços escolares também. Mas a gente pegar uma música, a gente saber falar, o que tem essa música? Uma música é ruim. Por que é ruim? Porque tem 3 acordes. Opa, a gente tem um monte de música que só 3 acordes são maravilhosas, né? Então, para a gente ir quebrando a ideia da análise musical, tá, gente? Para a gente limpar os olhos, né? Se aprofundar um pouquinho e perceber que aquilo não é tão diferente de outras coisas que você consome todo dia e você não tinha nem se percebido, tá? E aí o funk também, né? Um produto cultural que possibilita diálogo sobre erotização, consumo infantil, mas também sobre as realidades distintas que há no nosso país. E aí, para terminar, meu último capítulo, né, uma atividade que elas fizeram e me entregaram, foi o videoclipe Medicina, da Anitta, não sei se vocês conhecem. Né? Então, primeiro elas falaram para mim que a Anitta também não era conhecida, eu não era muito conhecida. Hoje eu sigo a Anitta. Hoje eu adoro a Anitta contra Bolsonaro. Enfim, eles me mostraram o Clube da Anitinha. Eu nem sabia que existia, né? E outra música análise foi a música Medicina. E aí o que acontece? Olha só, vou trocar um pouquinho com vocês. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz no Baby Shark, tá? Então, primeiro eu fui entender quem é a Anitta, que história é essa? Então, peguei muitas reportagens da Anitta, assisti os clipes dela, que ela tem no Netflix, né? As histórias da vida dela em várias fases e tal. E fico acompanhando, vendo as coisas que ela faz. E, paralelamente a isso, eu também escrevi a música Medicina, analisei, né, mais tradicionalmente, e depois fiz o clipe, também fiz uma análise do clipe. Onde está ela, onde estão as crianças, que países, por que essa língua, por que usa o espanhol e não é o português, e como que é essa entrada, né, na mídia internacional, tá? No Clube da Anitinha, o que eu observei ali? Que são as mesmas estruturas das canções infantis que sugerem bons costumes, tá? Não tem nada, não fala nada de ruim, só sugere bons costumes, né? Penso que a gente não tem que dar foco a essas músicas, a esse tipo de música, né? Mas sim, como eu falei ali do Baby Shark, usá-las como um trampolim para outros tipos de trabalho que usam essas mesmas brincadeiras musicais, tá? Entendê-las, né, como um espaço, né, em ouvir e refletir entendê-las como oportunidade em ouvir e refletir sobre os motivos de se ouvir tantas músicas da mídia, mas também que elas podem ser usadas como temas geradores para realizarmos outras reflexões. Já na medicina, ela é direcionada ao mundo do adulto, apesar de atingir as crianças, porque o clipe todo é feito com crianças. Né? A letra aparece em outro idioma e as imagens de criança tentam amenizar o conteúdo adulto que está dentro ali daquela história, né? Então a Anitta, como artista, né? Penso que ela é um grande tema gerador, já vem várias pessoas pensando e falando sobre ela, né? Mas ela traz alguns temas mais sérios, né? Como o gênero funk, desculpa, esse lugar da mulher na sociedade, essa personalidade de performance, né, e o uso do próprio corpo, e a possibilidade da cultura local se tornar global, que é o que ela fez, né? E as parcerias que ela fez durante seu trabalho internacionalmente, né? A importância que isso tem para ela enquanto musicista, né? Enquanto artista, mas para o nosso país também, tá? Só voltando aqui na Anitta, só para fechar, a minha crítica à artista,
diva Anitta, nesse contexto, estou vendo aqui a Aline falar, muito bom o Clube da Anitinha. Eu acho só, sabe, Aline, que ela tinha que escolher uma coisa ou outra, né? É complicado, porque se eu tenho uma criança assistindo a Anitinha, a criança vai assistir a Anitta, né? E aí, a Anitta não é para criança. As letras das músicas, o uso que ela faz do próprio corpo, não é para criança, né? Então, assim, essa é uma questão, não estou dizendo uma verdade, né? Não quero fechar aqui, mas para que a gente entenda, assim, que são lugares, né? São lugares que a gente tem que optar. E no meu entender, tá? Como educadora, vivenciar esses dois mundos ao mesmo tempo é um pouco complexo pensando na escola, tá? Não estou falando em casa, você mãe, né, seu filho, o parente, o vizinho, não é isso. Mas dentro do espaço escolar, né? Dentro do espaço escolar, eu acho que a gente tem que tomar certos cuidados, porque a gente pode abrir para um outro caminho e outras reflexões que também têm idade e hora para se fazer, né, gente? Então, assim, muitas das reflexões que eu coloco aqui não é para ir lá bater papo com as crianças, né? São assuntos para nós, educadores, né? Para a gente estar pensando em como a gente vai conduzir isso, tá? Então, eu termino a tese pensando que as professoras universitárias, quem atua aí na universidade, deveria pensar a formação como uma experiência, né? Uma aproximação da professora aos usos e consumos de músicas e mídias desse grupo, porque aí a gente também sabe, né, um pouquinho mais concreto, assim, não é só entrar numa brincadeira e falar que você gosta, né? Essa música, se eu gosto, não fica, né? Então, fazer um questionário mesmo, fazer um levantamento, porque aí você olha, assim, em números, qual é a vida dessas pessoas, o que elas fazem, né? Qual é o mundo delas, para que você possa, a partir desse mundo, fazer os caminhos, tá? Penso que ensinar e aprender música, na perspectiva da mídia educação, pode sim contribuir para que a relação com a música na escola não seja mais pautada pelos gostos pessoais, né? Mas se torne mais crítica, estimulando os estudantes a pensar, discutir e pesquisar sobre quais os motivos e critérios que levam alguns produtos culturais ao consumo cotidiano. Tá? Então, basicamente, essas são as coisas mais importantes. Eu queria muito agradecer, e aí, Lu, se a gente puder responder tantas pessoas bonitas aqui, né? Eu acho que a gente ainda tem um tempinho. Como você prefere fazer? Sim, nós temos várias questões aqui, né? E comentários também. Eu quero ler tudo. Muitos elogios. Então, eu vou começar do Douglas, que é nosso colega de pesquisa, também nosso colega aqui do Rede de Saberes, porque ele apresenta o Curtas em Diálogo. Maravilhoso, diga-se por sinal, com a Lise. Isso, você tocou no nome da Lise na live. A Lise que ela está falando, pessoal, é a mesma Lisiane do Curtas em Diálogo, a curadoria que ela faz com as mídias, né, com os curtas. Ô, Lu, eu não falei, mas assim, a Lise foi meu segundo olho da tese. O que é isso? As 54 horas gravadas foi a Lise na câmera. 54 horas comigo gravando todas as minhas aulas. Então, eu tinha as minhas anotações, né, no meu diário, do que eu achava, do que eu sentia, do que eu fazia, e depois eu olhava o que a Lise me mostrava do que realmente tinha acontecido em classe. Ela foi uma especialista. Que bênção ter ela como parceira, né? Ela é ótima mesmo. Então, assim, eu vou apresentando aqui as colocações. Aqui o Douglas, ó, boa noite, sou fã dessa menina que está apresentando hoje, viu? Gigi é potência de vida.
muito bom ter a presença e participação dela no Rede. Aqui está o comentário da Bárbara. Super joia, Gigi. Parabéns pela rica pesquisa. Perguntas fundamentais para o nosso trabalho na escola. Que daí a gente percebeu que você acolheu muito, tanto que as estudantes da pedagogia trouxeram, como também as demandas delas em relação às escolas, e também você refletiu sobre o que os estudantes trazem, né? Muito interessante isso. Daí a Sara Duarte, ela fala que ela ama o filme Vermelho como o Céu, uma preciosidade, então daí já fica uma dica para todo mundo. Uma Chaya, também colega de pesquisa da Gigi. É muito bom escutar você falando, Gigi, como pesquisadora e como professora. Parabéns pelo trabalho, muito rico e potente. Meu lindo. Bom ouvir esse tema, a Áurea Juliana comenta. Obrigada. Então, no momento que você falou, quando é utilizado de uma maneira equivocada as mídias, para tapar buraco, né? Enfim, daí a Giovana se colocou aqui, a Giovana Rastelli. Nós, da Educação Física, sentimos a mesma coisa, triste demais. E o Douglas, ele complementa com a arte, né, Gigi? A arte subestimada e secundarizada no processo formativo escolar, quando fora dele está presente com tamanha relevância na vida das crianças, jovens e adultos. Então, eu acho que é isso mesmo, nós, enquanto professores, ressignificar essas mídias, essa arte, e você toca no espaço escolar, que é diferente a cultura fora do espaço escolar, a cultura do espaço escolar, e que entra, né? E que isso chega um momento que invade a escola, então tem que problematizar que eu digo refletir sobre, né? Não que seja um problema, mas sim refletir, né? Aqui a Sandra Mara. Ai, desculpa. A Sandra Mara fala, a desvalorização da educação infantil começa daí, acho que foi naquele momento dos diminutivos, da coisinha, musiquinha, daí. Que pesquisa maravilhosa, ela complementa aqui a Sandra Mara Machado. Obrigada. Um minutinho, deixa eu ver onde eu parei aqui. E o nosso colega aqui, o Marcelo Daquino, fico imaginando o caso dos professores dos anos finais do fundamental, porque ele é professor de ciências, e que os alunos só conhecem, escutam funk o dia inteiro. Fico pensando em como poderíamos trabalhar com esse estilo musical. Então, é uma demanda, né? Aí eu queria falar um pouquinho, então, com o Marcelo, que é assim, Marcelo, eu estou, nesse momento, né, como professora de música dos anos finais, onde meus alunos escutam funk o dia inteiro. E assim, eu estou tendo uma experiência muito legal com isso, né? Porque eles nunca tiveram aula de música, a música entrou no currículo deles agora, principalmente o pessoal da tarde, do período vespertino, lá da escola onde eu trabalho, né? E está sendo muito legal, porque a gente vai trabalhar, por exemplo, né, a música. Nós estamos aprendendo as figuras musicais, os compassos, fórmulas de compasso, se uma música é quaternária, ternária, binária, né? E eu trago lá a minha. Trouxe uma valsa, não sei do que, trouxe não sei o que, trouxe MPB, tá? E aí pergunto assim, Marcelo, fala aí para mim. Ai, prof, não, fala. Ai, tenho que pensar uma que não tem palavrão. Primeira coisa que eu disse, tem que pensar numa sem palavrão. Peraí, prof, peraí. Não, pode ser, não é isso que a gente vai ver, né? Então, isso é muito legal, porque eles acabam se sentindo confiantes, né? Que eles podem mostrar, porque eles vão observando, e é muito louco isso, sabe, Marcelo? Porque eles vão observando coisas nas músicas que eles escutavam todo dia, que eles não escutavam musicalmente. Eles estavam acostumados a ouvir assim aquela linha mais superior mesmo, né? Que todo mundo conhece, mas não consegue perceber. Olha, tá vendo? Olha como que eu sei que é quaternário. Aqui não estava sentindo, mas ó, aqui tá vendo o piano, como tá fazendo o piano disso aqui? Esse daqui é a bateria que tá.
que está marcando bem direitinho, né? Então, isso é muito legal. E é um grupo que eu nunca imaginei, tá, Marcelo? Que é um grupo que eu estava querendo desistir da escola, que ouvindo essas músicas, trabalhando, estão cantando o trenzinho do caipira do Vila Lobos. Que mundos, né? Tão distintos, né? Mas é a gente tentar mesmo fazer esse acolhimento, né? Para trazê-los próximos da gente. Então, agradeço a sua pergunta, acho ela bem pertinente, né? Muito atual, assim, e que nos preocupa sempre, é sempre um desafio, porque tem grupos que funcionam, tem grupos que não funcionam. Tudo isso que eu estou te falando, você joga fora que não vai funcionar. Mas tem alguns grupos que funcionam sim e que vale a pena a nossa luta. Que bom. Aqui a Thelma Anitta. Muito Ai, a bom. Thelminha está aí também. Pesquisadora de Gente peso com bonita. leveza maravilhosa da temática. A escola brilha com aulas deste nível. Aplausos. Então, Gente, eu tinha muitos amigos aqui, nem imaginei que ia ter tantos amigos. aqui, ó. Daí teve uma professora que você falou, a Aline, né? Que ela gosta da Anitinha, daí você contextualizou o que, né? Isso. Porque a Anitta é multimídia, né? Eu nem sabia que existia a Anitinha, fiquei sabendo agora. Então, assim, ela tem. E você fala que ela deveria ter escolhido. É interessante isso para a gente pensar, né? E a Aline está falando aqui de novo. Em casa, consigo controlar isso. Minha pequena curte a Anitinha, mas ainda não conhece a Anitta. Ah, Aline, estratégias, né? As mães são ótimas, né? Aqui, ó. Quando o assunto é criança, não podemos disponibilizar algo que não seja claro. E o Rodrigo, a Ana Maria, desculpa, Ana Maria, não falei teu nome, Ana Maria de Farias fala, né? Quando o assunto é criança, não podemos disponibilizar Sim. algo que não seja claro. E o Rodrigo Cantos, né? Nosso colega de rede também, e também, né, da música, da área de arte, Assessor. maravilhosa sua pesquisa, Gigi, que mostra a importância da música na vida dos estudantes e professores e a fluência da mídia em suas vidas, influência da vida nas suas vidas. Problematizar isso no contexto escolar é fundamental. E é mesmo, né? Obrigada, Rodrigo. Até eu sou professora de tecnologia educacional e a gente também lida com isso, né? Uhum. Vários professores, né, lidam com isso, de várias áreas. Daí ele complementa aqui. Gigi, na sua fala você se coloca mais como pesquisadora, mas gostaria que comentasse um pouco sua experiência como professora a partir dessa temática. Então, Vamos lá? vamos. Né, eu acho assim, nos cursos de formação, Rodrigo, é bem diferente e é bem fácil. Não sei se seria essa palavra, acho que não é fácil a palavra, né? Mas as pessoas conseguem se aprofundar e refletir com mais tempo sobre alguns temas, né? No espaço escolar, eu vou tomar posse da fala da nossa colega anterior, né? Que as coisas têm que ser muito claras, porque as crianças se perdem, não conseguem entender algumas metáforas, então isso tem que ser muito, muito claro, né? Porque senão vai mensagem errada para casa, e aí você vai responder no tribunal, tá? Então, ó, por exemplo, no sexto ano, a gente ouviu agora essa semana o Music Land do Disney, né? Que é a briga da orquestra com o jazz, tá? Então, assim, como que eu faço isso, né? Como que a gente desenvolve? Primeiro, a experiência por ela própria, né? Viver a arte pela arte. Então, a gente combina, assim, a gente vai assistir um clipe, é um clipe de 10 minutos, sem falar do começo ao fim, tá? E eles assistem.
E aí eu começo a levantar. O que você observou? O que tem? Então, assim, sexto ano é muito engraçado. Eles falam, ai, prof, ele vai beijar. Ele beija a mãe do violino, né? Então, eles começam primeiro a pegar essas coisas, assim, né? Tá, mas por que deu a briga? Porque um ficava numa ilha, outro era outra. Eles conseguem perceber que tem, eles eram rivais, né? E por que eles são rivais? Não fala, prof. Entende? Então, assim, aí você volta, eu preciso voltar o clipe, né? E aí eu vou pegando cena por cena. Olha que cena que abre, né? E naquela época, aí ter que contextualizar também. Naquela época a gente não tinha as tecnologias que a gente tem hoje, né? Então é um super material maravilhoso da Disney, assim, né? E aí mostra o mapa, né? Por que a orquestra ali está com a clave de sol, o outro já está com o saxofone, o quanto o saxofone, né? Vem essa coisa do jazz, e o quanto o jazz foi mal visto por tanto tempo, assim como o samba no Brasil, né? De uma cultura negra. E por que o do negro não é bom? E por que do branco que está no teatro é bom? O que você acha? Né? Essa música ou outra música vai ser melhor ou menos melhor porque eu tenho a pele branca e o outro é a pele preta, né? Então, esses entendimentos, né? A gente tem que ir amarrando com eles esses entendimentos de como algumas preconceitos, né? Também naquela época, principalmente quando a gente trabalha com o Walt Disney, né? Como estava naturalizado, vamos dizer assim, né? Eu sou de uma geração onde muitas palavras do meu repertório é horrível. Hoje eu sei que é horrível. E de repente escapa você falar algumas coisas, você fala, meu Deus, não é isso que eu quero dizer, né? Mas não é uma má intenção, é por uma cultura, né, de anos que era normal falar. Era dito, né? Era dito normal falar. Então, o quanto a gente também, com esses trabalhos, né, da mídia, a gente vai levantando com eles os direitos, né, e os deveres também do outro, em respeitar a dor. Falar, mas isso tem nada a ver. Não tem porquê, porque você não é negro, porque você não é, né? Mas acho que para o outro pode ser. Então, se atinge o outro, é assunto sério. Né? Se o outro se incomoda, eu tenho que tentar evitar, né? O Vermelho como o Céu, por exemplo, a gente também assistiu, também fez esse trabalho com o sexto ano. Eles amaram, é uma pena, porque assim, a escola também não proporciona muito tempo, então você vai assistindo o filme por etapas, né? Não dá para você sentar e assistir. Mas eu ainda estou com vários trabalhos, eles fizeram trabalhos para mim sobre isso, assim, da importância, né? Da importância dessa história, né, no contexto real, que ela mudou toda uma legislação, né, a importância e o desafio que ela nos dá musicalmente, né, a importância do capital cultural que esse Mirko, né, que é o personagem principal, que ele traz da família, o quanto isso é importante que se carregue, o quanto isso possibilita também as pessoas, né, a terem outros olhares, e o quanto a gente pode ir buscar, porque ele tem outros amiguinhos que são encrenqueiros, que não querem, mas que quando descobre, né, que aquele menino consegue fazer aquelas produções, eles não tiveram esse capital antes, mas eles embarcam, né, nessa ideia e vão, e também vão crescendo e são fundamentais para o desenvolvimento deles, né? Então, eu acho que isso é o mais bonito, assim, da gente mostrar para as nossas crianças que o que não está dado à nossa história. A nossa história é construída, né? Significada sempre, né?
E a gente pode mudar os caminhos, né? Melhorar. E a gente pode sonhar. Então, o Mirko, eu pergunto até, você acha que é importante sonhar, né? Sonhar em ser algo, sonhar em fazer diferente? Porque, principalmente os nossos alunos, né? Eu também trabalho numa comunidade muito pobrezinha, né? E às vezes eles não têm sonhos, perspectivas, eles acham que eles. Ah, para que estudar? Prof, não tem nada, não vai fazer nada, professor, eu vou trabalhar ali, né? Fala, não, para! Não vai! Você olha como você é inteligente, olha como você faz isso, né? Então, deles também sentirem e verem dessas pessoas das mídias também, né? Eu acho que também a Anitta, por exemplo, uma personagem que vale a pena também pensar nisso, né? Também é uma pessoa de periferia. Não é uma periferia, não sei o quê, mas é uma periferia. Não é uma pessoa que as pessoas diriam que ia se tornar um referencial que é hoje. Né? Então, assim, tudo depende e das nossas crianças, de como elas vão investir nelas mesmas. Sim. Então, eu acho que pensar, sonhar com uma vida melhor e que para ela ser melhor eu preciso estar em movimento e me dedicando, acho que é um presente que as mídias nos possibilitam e eles podem perceber, né? Quão diferente é. Eu precisava ir no orelhão para falar com meu pai, eles têm o telefone e falam da escola. Então, o conhecimento para eles, eles também têm que pensar que o conhecimento também é assim. As mídias Sim, não sim. precisam ser usadas só como informações, mas elas podem ser usadas como conhecimento, como uma E fonte de saber. isso, fonte de saber, de arte, cultura, que Sim, está em tudo, está nesses suportes, né? Diferenciados e agora tão acessíveis. Aqui a Sara, ela tá. Que bela pesquisa, fiquei curiosa para ler o seu trabalho. Daí a Niari, ela diz que a tese da Gigi, como várias outras teses do pessoal que apresenta aqui no Rede de Saberes, né? Estão disponíveis no catálogo de dissertações e teses. Vou até colocar aqui, ó, pessoal. Vocês podem observar na Secretaria Municipal de Educação, ó, eu vou mostrar o caminho rapidinho para vocês, ó. Diretoria de Gestão Escolar DGE, no portal de formação continuada, onde o pessoal se inscreve para os cursos. Aqui, ó, descendo, a gente tem aqui um link que é banco de dados do professor formador de dissertações e teses. Então, clicando aqui, vocês têm acesso a essa base de dados com várias edições que acontece esse catálogo existe desde 2014, então vocês têm vocês têm a oportunidade de acessar todas essas teses por esse canal, as produções da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação. E aqui vamos ver mais alguns comentários. O Marcelo de Aquino elogia. Valeu pelo compartilhamento das experiências. Na verdade, essa live foi um bate-papo muito gostoso, né? Áurea Juliana, que maravilha colocar em prática a experiência da pesquisa, deve ser muito gratificante para todos os envolvidos. Linda pesquisa, a Cleusa Antônia Medeiros, e aqui está aqui uma colocação. Liliane, música para meus ouvidos te ouvir, prof. Eu sou conhecida na minha na minha unidade educativa como professora da música, pois adoro trabalhar as danças de vários gêneros musicais. As crianças se divertem e aprendem. A professora Eliane está falando aqui. E a Elisete, durante algum tempo, tinha preconceitos em relação às músicas que as crianças traziam. Hoje acolho e isso nos aproxima, dando oportunidade de ampliar. Seria importante ter isso na minha formação. E justamente o que você falou ao longo do teu trabalho. E a Dinorá, pesquisa maravilhosa, gratidão. E minha.
Muito bom, assim, essa conversa, porque você apresentou teu trabalho, mas na verdade foi uma conversa muito legal. Aqui, ó, excelente sua fala, boa noite. Então, assim, e assim, trouxe muitos elementos importantes. Como foi trabalhoso o teu trabalho, assim, a tua pesquisa, porque você desenvolveu um instrumento de coleta que foi o questionário, refletiu sobre esse instrumento para até qualificar essa coleta e refletir sobre as respostas das estudantes da pedagogia, como isso foi maravilhoso, assim. E faz nós, professores como um todo, não só de música, a pensar nas parcerias, né? Os professores de outras áreas com os professores de música, os professores de artes. Então, como é importante estabelecer essas parcerias dentro da unidade, né? Tanto na educação infantil como no ensino fundamental. Então, assim, eu tenho muito a agradecer, Gigi. Você tem mais alguma mensagem para falar? Que depois eu vou dar mais alguns recadinhos. Olha, não sei, eu queria só agradecer mesmo. Eu fiquei muito feliz, encontrei muitos amigos aqui que não fui eu que avisei eles que eu estaria aqui, então eu me senti muito honrada, já com saudades do Machaia, que está indo, da Gi, da Giovana, que trabalhava comigo, que agora também faz tempo que a gente não se vê, né? E aí, Douglas, o Rodrigo, quem era que estava mais da rede municipal, né, Rodrigo? Eu não lembro agora. Então, assim, todo mundo, né? Muito, muito mesmo. A Bárbara Haas, a Bárbara. Então, muito, muito obrigada, né, por todos, a contribuição de vocês também, em estar pensando isso, né? Todos vocês, o Marcelo, a Elisete, todas elas, não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo. Mas muito obrigada, Lu, pela possibilidade, né, pelo espaço, viu? Obrigada mesmo. A rede está de parabéns. Ai, que bom. É porque vocês é que contribuem, né, com essa disponibilidade de estar aqui nesse friozinho de Florianópolis, 8h30 da noite, 52 pessoas nos assistindo e você aqui socializando o teu conhecimento, porque quem faz o Rede de Saberes são vocês, com esses trabalhos, essas pesquisas, esses trabalhos maravilhosos, tá, Gigi? Eu tenho muito que agradecer a você, agradecer mesmo, e sempre é muito bom te escutar. Já é a terceira vez que eu te escuto. Olha só, vou te pedir uma coisa. A Tereza Mateira acabou de escrever aí. A Tereza é a minha orientadora. Olha Esse só, beijo charme que ela pôs, ela me mandou ainda ontem. É muito lindo, quem puder assista. Que legal te ver aí. Daí tem mais o comentário da Ana Maria de Farias, que adoro colocar a música em muitos momentos na aula para acalmar e despertar o sentimento das crianças. E a gente tem uma pessoa aqui que é de outro estado, que está nos assistindo. E eu só queria orientar ela aqui rapidinho, que é a Neuza. É isso? Neuza Aparecida Gomes Soares, que ela é de Ponta Nova, Minas Gerais. Neuza, querida, na descrição do vídeo tem um link para você fazer a inscrição. Então, a partir de hoje, você inscrita, você pode participar. Tem mais 9 lives, incluindo essa que você está participando. Então, daí você pode participar das outras lives e ter o certificado, tá? E para receber o certificado é importante você responder tanto a avaliação que está aqui, ó, formulário de avaliação, esse link aqui, e também a presença que ficou disponível aqui, tá? É uma alegria te receber de outro estado, é muito bom saber que o Rede de Saber está pelo Brasil todo e que as pessoas elas compartilham esses contatos, e a gente tem os nossos amigos aqui da rede e também de outros lugares nos assistindo e prestigiando esse trabalho e o teu trabalho, Gigi, né? A gente tem que chamar de Gigi, porque, né, é conhecida como Gigi na rede.
E assim, eu tenho muito que agradecer a todos vocês. A gente tem 46 pessoas agora nos assistindo. Obrigada por ficar conosco até agora. Gi, obrigada também. Obrigada muito. E um grande abraço a todos vocês. Boa noite e até mais. Tchau, tchau. Um beijo no coração. Eu já estava Bom trabalho. Dos agradecimentos aqui. Nós temos outros setores da Secretaria Municipal de Educação que contribuem de maneira, dá um apoio muito importante para nós aqui do Polo AB, Florianópolis, que é o Departamento de Apoio e Formação e Atividades Complementares, a DAFAC, a Gerência de Formação Continuada, né, agradecer, a equipe do Rede de Saberes, do Polo Florianópolis, que é a Niari Minucci, Yara Guedes Tasso, Maria Eugênia Durier, o Ailor Delambre Jaques Dias, os estagiários Ana Cláudia Lopes Maia, Daniel Luiz Rodrigues César, e que sexta-feira, dia 14/6, às 19 horas, nós vamos ter uma outra live, que é Saberes Comunitários, História Local e Formação Integral nos anos iniciais, com a ministrante Sayonara da Luz da Silva. Então, espero por vocês na próxima terça-feira. Um grande abraço, um bom descanso a todos, bom final de semana e até mais. Beijo, beijo. Boa noite.